emocionada de ver lá na fotinho. Eu tinha me esquecido completamente da foto, né? Eu lá na foto. Me lembro quando a gente tirou aquela foto e surpresa de ver um trabalho estatístico que eu fiz em 99 sobre a triagem. Como é que vocês acharam isso, Laerte? Bom, também fiquei muito feliz de ler os trabalhos e verificar que a triagem continua coerente aos princípios mesmo, né, que estavam postos lá no início, que era a não burocratização, não uma coleta de dados simplesmente, mas mais orientada pela escuta analítica, e, como disse muito bem o Ernesto, aonde a gente estava, e eu vejo que continua, né, ali numa tentativa de promover uma aposta para aquele sujeito que nos procure. Eu acho que isso é muito importante na triagem, essa aposta para que algo ali, né, surja uma curiosidade sobre ele mesmo e sobre o sofrimento dele, para que ele possa retornar. Então, foi muito bom ver esses trabalhos, ler esses trabalhos. Eu vou já de imediato chamar, né, os participantes dessa mesa, que é o Raul França, a Vivian Vigar, a Juliana e o Gustavo. Eu vou começar, eu vou mudar aqui a ordem também. Eu pensei, se vocês concordarem, a mesa toda. Exatamente. Eu ia mudar a ordem, pedir para o Raul começar, porque o trabalho do Raul é um trabalho onde ele vai falar da importância da participação que ele teve na triagem para trabalhar algumas questões e temas que eram caros a ele, né? Então, foi o que a triagem proporcionou. E o trabalho da Juliana, da Vivian e do Gustavo falam mais do que é a triagem. Então, eu acho que isso vai organizar melhor o nosso debate aqui. Tá bom? Vamos lá, Raul? Vamos. Bem, bom dia. Muita gente, bastante gente, que bom, deu certo. Qual é a função de uma triagem? Há um primeiro contato para que se entenda o que move a pessoa triada a procurar uma análise e para apresentar-lhe a proposta de atendimento da rede. Como decorrência, a pessoa que se candidata pode ser encaminhada a alguém entre nós e chegar até a fazer uma análise. Mas, do lado da instituição, esse primeiro contato se esgota quando quem nos procura é encaminhado. Há um tanto de escuta que se desenvolve além do encaminhamento e se perde. Não se desenvolve e se perde. Não seria também função da triagem possibilitar-nos compartilhar nossas reflexões sobre a atualidade do que nela escutamos? Com essa questão em mente, dispus-me a fazer uma espécie de escuta da escuta, tendo como base as anotações sobre as queixas de quem nos procura, contidas nas fichas geradas em triagem. Há nessas fichas um retrato importante do sofrimento psíquico de uma parcela considerável da população. A cada ano são atendidas em triagem no CEP cerca de 2.000 pessoas residentes na cidade de São Paulo e sua região metropolitana, com ampla caracterização demográfica. Assim, esse artigo expõe os achados de uma leitura qualitativa de uma parcela das queixas contidas nas mais de 1.000 fichas de triagem geradas durante um semestre recente. Inicialmente, limitei-me a ler aleatoriamente o conteúdo das queixas e deparei-me com a dificuldade metodológica de trabalhar informações heterogêneas.
coletadas por analistas que adotam diferentes maneiras para registrar as queixas de quem nos procura. Algumas telegráficas, outras extensas com comentários, umas mais literais. Separei, então, as fichas geradas por mim no período. Foram 80 triagens e trabalhei sobre elas. Ao entrar em contato e analisar o material, verifiquei uma incidência importante. Metade era de pessoas entre 20 e 29 anos de idade e a maior parte delas mulheres, mais que o dobro em relação aos homens. Minha primeira preocupação foi ver se essa incidência se repetia, levando-se em conta a totalidade das fichas, e constatei que 25% delas tinham as mesmas características. Mulheres entre 20 e 29 anos. Extrato que corresponde a 9% da população brasileira, segundo o IBGE. Em seguida, verifiquei se haveria o que diferenciasse homens e mulheres. Em que pesem as sobreposições, havia entre elas predominância de questões com as exigências da atualidade, nas relações afetivas ou de trabalho, e a recorrência de estados depressivos. Questões que não se apresentaram com iguais características ou intensidade entre os homens. Portanto, comprovou-se pertinente isolar esse grupo de mulheres como objeto de observação, dada sua superioridade numérica e a recorrência de suas queixas quanto ao que se espera delas nas relações familiares, afetivas, sexuais e sociais, suas perdas e o suporte que não encontraram no outro. Os relatos sobre essas queixas indicam inadaptação ao mundo. Falam das dificuldades de existir num universo cultural dominado pelo bom desempenho e pela busca de uma felicidade de ficção. Manuel Berlink e Pierre Fédidat, no artigo publicado por ambos em 2000, A Clínica da Depressão, Questões Atuais, apontam a importância que a depressão adquire hoje no mundo, na medida em que não haja lugar para o recolhimento e o tempo da tristeza na cultura da atualidade, onde valores como bom desempenho e sucesso material predominam. Um mundo sem catástrofe e sem depressão, segundo os autores. Para eles, com base no texto de Freud, Neurose de Transferência, uma reflexão, de 1915, o humano e seu aparelho psíquico são consequência da mutação produzida pela catástrofe glacial, e a depressão é o estado que acompanha essas modificações que fizeram da necessidade de adaptação ao meio hostil o motor da evolução ao humano por parte dos nossos antepassados. Aspas. Chocado pelo congelamento da crosta terrestre, com sua sensorialidade extremamente reduzida pelo frio e sem poder reconhecer a fêmea fértil, o animal humano enfrenta situação crítica para a sua existência, estando submetido a um estado de ausência e desamparo. Para suportar a dor e a angústia causadas pela ausência do objeto de satisfação e a insuficiência gerada pela ausência do mesmo objeto, o humano reage com insensibilização da sensorialidade e procura um leito para hibernar. Berlink, Fédidat, 2000. A depressão, então, nasce com o humano, e ir contra essa nossa humana característica pode acarretar fortes danos, o que sugere que as exigências pragmáticas da atualidade, como desempenho e sucesso, provoquem ainda mais depressão, além do uso indiscriminado de antidepressivos para quem quer ser eficazmente adaptado à realidade, ou mais sofrimento para quem não quer. Aspas. A depressão só adquire crescente importância na medida em que as exigências do mundo de hoje são a atividade, a eficiência prática e pragmática, a produção material e o consumo, a ausência de um constante retorno da tradição naquilo que se manifesta no presente. Berlink, Fédidat, 2000.
Com relação às mulheres jovens, essas exigências as obrigam a um duplo movimento: ter que responder satisfatoriamente às pressões e ainda provar que são tão capazes quanto os humanos do outro sexo, que recebem salários mais altos para as mesmas funções e procuram impor restrições às mulheres próximas de si no ambiente doméstico ou nas relações afetivas. Apesar das lutas e conquistas de Letícias, Joanas, Marias de Lourdes e Dulcinas, desde os tempos de Dora. Depreende-se que entre os primeiros casos de Freud e essas jovens que hoje buscam seu lugar no mundo, a questão sobre como conciliar seu desejo com o lugar que a sociedade lhes reserva se mantém. Mas se mantém também a questão sobre de que mulher se está falando, que lugar lhes é reservado e quais desejos se manifestam. Mais que isso, que diferenças persistem entre os sexos masculino e feminino na contemporaneidade. Em A Mínima Diferença, artigo de 1992, Maria Rita Kell evoca o Freud de 1929-30 em O Mal-Estar na Civilização e emprega a expressão narcisismo das pequenas diferenças para tratar das disputas entre homens e mulheres. Aspas. No caso das pequenas diferenças entre homens e mulheres, parecem ser os homens os mais afetados pela recente interpenetração de territórios, porque coloca a própria identidade masculina em questão. Sabemos que a mulher encara a conquista de atributos masculinos como direito seu, uma reapropriação de algo que de fato lhe pertence e há muito foi tomado. Por outro lado, a uma mulher é impossível se roubar a feminilidade. Se a feminilidade é máscara sobre o vazio, todo atributo fálico virá sempre incrementar essa função. Já para o homem, toda feminização é sentida como perda, ou como antiga ameaça que afinal se cumpre. Ao homem interessa manter a mulher à distância, tentando garantir que este a mais, inscrito em seu corpo, lhe confira, de fato, alguma imunidade. Kell, 1992. Diante desse questionamento de sua identidade, então, os homens se infantilizam, tornam-se mais defensivos e rechaçam qualquer sinal que percebam como ameaça, por meio de manifestações diversas de hostilidade e restrições contra as mulheres. Essas jovens que passam pela triagem manifestam a dificuldade de encontrar um lugar numa realidade que as rechaça, por isso nos procuram. Mas tratar o sofrimento dessas mulheres no enquadre psicanalítico clássico, tendo em vista o fato de serem vítimas de uma cultura multifacetada pela velocidade, não implica um desafio à psicanálise? Manuel Berlink e Pierre Fedidat propõem, aspas, trata-se de indagar de que sujeito se trata na contemporaneidade. A resposta a esta pergunta é, evidentemente, a de que existem múltiplas concepções de sujeitos do mundo de hoje e, para muitos, a depressão é uma doença devendo ser tratada com antidepressivos. Segue um fragmento clínico pertinente a essas questões. Dulcina, como a chamam, é uma mulher de 20 e poucos anos. Mais do que uma queixa, ela trouxe questões e circunstâncias de sua vida. Ela entrou na faculdade depois de 2 anos de cursinho. Seu curso é um dos mais concorridos entre os vestibulares. Ela estuda, faz estágio e mora em um município da Grande São Paulo que a obriga a grandes deslocamentos diários. Seus pais são separados e ela mora com o pai, com quem Dulcina se dá bem. Ela não se queixa dele, que não a rejeita e nem se intromete em suas coisas, mas tem-se a impressão de que se ela for morar com a mãe, ele não vai ficar muito chateado. A mãe parece ser mais presente na vida dela do que o pai. É ela quem mais procura interferir em sua vida, o que provoca conflitos entre mãe e filha. Em suas últimas sessões, ela me conta que teve um problema no trabalho. Teve que fazer o que uma colega deveria ter feito e ficou mal com isso.
À noite, ela foi a um bar com amigos, bebeu muito e teve um branco quando voltava para casa de metrô. Quando deu por si, estava na Avenida Paulista às 8 horas da manhã de sábado com um cara estranho. Ela ligou para o amigo com quem tem saído, contou o que aconteceu e disse que achava que estava gostando dele. Ele disse que também estava gostando dela. Eles saíram, passaram a noite juntos e não rolou mais nada. Ela chorou muito e se queixou dos pais, do amigo que some de vez em quando, do ex-namorado. Eu fazia tudo o que ele pedia, mesmo que não estivesse afim. Os pais lhe cobram que consiga se virar sozinha. Ela se sente mais disponível do que eles e faz mais pelos outros do que recebe em troca. Eu apontei que dar branco significa perder o comando e estar à mercê, e quantos brancos ela teve na vida. Talvez por ter que se virar sozinha e ceder sempre à vontade do outro. Ela não voltou mais às sessões. Esse recorte retrata uma jovem mulher pressionada pelas exigências de seu tempo. Ser uma aluna boa o suficiente para entrar numa faculdade concorrida, ter que se virar sozinha, segundo as pressões dos pais. Uma garota frustrada em seu desejo de ser amada e respeitada pelos homens ao redor. Seu pai, o ex-namorado e o amigo optaram por mantê-la à distância. Diz Maria Rita Kell. Na defesa do narcisismo das pequenas diferenças, é do reconhecimento amoroso que o homem ainda pode privar a mulher. Esta, que parece não se privar de mais nada, não se deter mais no gozo de suas recentes conquistas, mas não se imagine que o homem o faz apenas por cálculo vingativo. É que ele já não consegue reconhecer esta mulher tão parecida consigo mesmo, na qual também odiaria ter que se reconhecer, fecha aspas. Quando interpretei seu sofrimento, Dulcina desapareceu. Talvez tenha preferido o pragmatismo dos antidepressivos. Berlink e Fedidá. Assim, o psicoterapeuta deve tratar a depressão do paciente na temporalidade das representações significantes traduzidas pela linguagem, sem esquecer que esse lugar e essa perspectiva na contemporaneidade não são nem hegemônicos, nem desejados por aqueles que cultivam a produção e a eficácia. O título desse artigo sugere um paralelo entre os primeiros casos de Freud e as jovens que recebemos hoje em triagem. Entre Dora e Dulcina. E, de fato, algo permanece no que concerne às vicissitudes vividas por aquelas que não se contentam com o lugar que as restrições de direito lhe reservam. Dora e Dulcina refletem as diferenças do século de história que as separa, e como Letícias, Joanas e Marias de Lourdes, também precisam ser tratadas em sua contemporaneidade. São essas as reflexões que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado. Gustavo, vamos lá? Bom, dá para ouvir? Dá? Bom, primeiro, agradecer a oportunidade, né? Agradecer a iniciativa, acho que do Laerte, de propor esse encontro, né? Eu tenho praticamente 15 anos de relação com o CEP, desde o meu ingresso na formação e várias coisas que já fiz e continuo fazendo por lá, e não tenho dúvida em dizer que acho que esse é um dos encontros mais importantes que o CEP me parece ter fomentado nesse meu período junto à instituição, porque traz a nós, analistas relacionados com a instituição, para conversar sobre uma dimensão, né, do CEP, do qual todos nós, de alguma maneira, que estamos aqui, participamos e queremos bem, né, por razões diferentes. Então, fico muito contente, né, da oportunidade. Claro, agradecer ao Ernesto e à Valquíria de abrirem o espaço, né, e de colocarem o CEP a se questionar, né? Acho que uma instituição que quer permanecer viva e
importante, né, e trabalhando com coisas interessantes, tem que se colocar em questão, e eu acho que esse espaço é incrível para isso, então eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer a Rita, né, que é muito bacana estar compartilhando uma mesa com uma pessoa que fez parte da minha história, né, da minha formação também, é fabuloso, enfim. Então, o meu relato aqui, né, eu chamei o meu texto aqui de expectativas, encontros e desencontros numa rede de atendimento psicanalítico, né? Assim que eu soube que a gente teria essa oportunidade, né, eu pensei, bom, o que eu gostaria de apresentar, né? E eu pensei em apresentar um relato da maneira mais pessoal possível, né, dessa minha trajetória dentro do CEP, especialmente naquilo que é relacionado à rede, né? Então, eu vou fazer uma certa leitura disso aqui e vou fazer alguns comentários à medida que eu for lendo aqui meu trabalho, né? Então, vamos lá. A inspiração para redigir essas linhas vem da minha experiência ocupando diferentes lugares no âmbito da rede de atendimento do Centro de Estudos Psicanalíticos ao longo de quase 15 anos, como paciente, fui paciente da rede, né? Aspirante analista afiliado, né, nos primeiros momentos da minha prática como psicanalista, supervisionando, coordenador de divulgação, membro da equipe de triagem, o que implica tanto a prática das entrevistas como a participação nas reuniões de discussão, né? Eu comecei na rede do CEP, atendendo no Tatuapé, que foi uma experiência muito, muito rica, né? É uma região diferente da minha região de origem, então tive acesso a coisas muito, muito interessantes, né? E hoje, com a experiência de alguns anos de atendimento e escuta, interlocução teórica e acadêmica, levo em consideração para escrever, né, essas linhas que eu estou lendo aqui para vocês, os encontros em cafés, em outras situações, com colegas que participaram da rede, com os quais, ao longo desses anos, troquei ideias e perspectivas sobre o trabalho que é desenvolvido e que também desenvolvemos, né? Meu objetivo será tentar atravessar de maneira pessoal, reunindo minhas impressões, experiência, memória de diálogos, quais expectativas parecem ser comuns ao analista que se dispõe a participar do projeto, expectativas essas, né, que são dirigidas a si mesmo, quer dizer, o que é que nos leva, né, a disponibilizar o nosso tempo, disponibilizar a nossa escuta para esse projeto, né? Expectativas que são dirigidas à instituição, né? As expectativas que nós, analistas, temos com relação à instituição que coordena esse trabalho, né? As expectativas com relação aos pacientes, né? Expectativas com relação à teoria e à clínica psicanalítica. E como tais expectativas se encontram ou desencontram com aquelas dos indivíduos. E aí eu coloco indivíduos mesmo e coloco entre parênteses sujeitos, porque não tenho certeza se todo indivíduo é um sujeito. Acho essa uma questão interessante, né? Em termos psicanalíticos, né? Que buscam algo. E eu digo algo e coloco entre parênteses algo, uma psicanálise, algo, uma terapia, algo, algum tipo de conforto, algo, uma última chance de salvação frente àquilo que é insuportável. E me pergunto, buscam sempre algo? Porque há os que são encaminhados, né? Os que, como lembro Ernesto, nos tempos de supervisão, fala os que chegam por procuração, né? Então, né, o que essas pessoas fazem ali ao procurar a rede de atendimento do CEP? Refletir sobre esse tema implica pensar qual ou quais os papéis do analista, o que é uma psicanálise e o que podemos disponibilizar àqueles que nos procuram. Iniciei meu trabalho no setor da triagem da rede de atendimento do CEP, no começo do ano de 2013, e nele permaneci até 2014. Alguns motivos que me levaram a ter interesse em trabalhar nessa função. Primeiramente, a possibilidade de praticar a psicanálise dentro do ambiente institucional. Na verdade, não só a psicanálise, mas o tratamento psicoterapêutico em geral, porque eu não sou de origem da psicanálise, então
não teria tido essa oportunidade de universidade, outra coisa, né? Então, eu queria saber como é que era, como seria, né, compartilhar um espaço com colegas, né, dentro de uma proposta de atender pessoas e discutir casos, né, dentro de uma instituição. Então, essa foi a meu primeiro chamado, né? Em segundo lugar, a própria experiência de escuta, concentrada em um único encontro de subjetividades ou indivíduos, né, absolutamente diversos. Qual seria meu papel em tal contexto? Em terceiro lugar, a possibilidade de compartilhar os resultados dessas escutas em um ambiente horizontal, o que é propiciado nas reuniões semanais desse setor do CEP. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu acho que continua às segundas, né, Leti? A equipe de triagem se reúne toda segunda-feira no CEP para discutir, né, algo dos casos que são os que as pessoas escutam durante a semana, né, e é um momento muito rico, né, de especulação e bastante interessante, assim, foi uma experiência muito legal para mim participar dessas reuniões às segundas-feiras, né. Devo dizer que foi uma experiência bastante rica para mim. E é difícil responder se ela cumpriu algumas expectativas, dados que elas diziam muito mais a respeito à prática em si do que algum resultado pré-concebido, né? Nesse sentido, retomo o que disse no parágrafo anterior. É uma atividade enriquecedora. Sem dúvida, no meu caso, um dos maiores aprendizados desse trabalho foi uma certa revisão de expectativas, que possivelmente caminhou ao lado de revisões da minha própria escuta analítica. E talvez seja por aí que eu gostaria de entrar mais profundamente. Durante meu período de triagem, recebi em torno de 5 pacientes, ou melhor, candidatos, a cada encontro semanal. A maioria certamente não tinha nenhuma clareza acerca das especificidades da clínica psicanalítica. Alguns vinham indicados por profissionais de outra área da saúde, psiquiatra ou médico, ou né, de outra especialidade. Em tais situações poderiam ter, ou não, alguma concordância acerca da necessidade ou possibilidade de auxílio que um tratamento psicológico poderia lhe oferecer. Outros vinham recomendados por parentes, amigos e pessoas com as quais tinham relações afetivas, maritais, namorados, enfim. Havia, naturalmente, aqueles que procuravam algum auxílio por uma percepção da própria necessidade, o que não quer dizer que procurassem um tratamento psicanalítico. O tratamento psicanalítico, era procurado, com maior frequência, por alguém que tinha algum discernimento e experiência prévia de terapia, ou estudantes de psicologia ou psicanálise. Tais indivíduos, com mais frequência, buscavam um trabalho de análise e procuravam um psicanalista. Em geral, aqueles que vinham por vontade própria buscavam alguma maneira de lidar melhor consigo. A oferta da psicanálise fica por nossa conta. Disse nossa conta, mas, afinal, a quem se refere esse nossa? A posição de triador tem características extremamente singulares. Entendo que se situe na intersecção de 4 vetores, sendo o primeiro deles a própria instituição. O segundo, os candidatos que procuram a instituição visando o tratamento psicológico. O terceiro, os próprios analistas que compõem a rede de atendimento. E o quarto é a relação que o próprio indivíduo triador tem com a psicanálise. Seus referenciais teóricos, seu percurso de análise, de supervisão, aquilo que alguns autores chamam de equação pessoal. Os 3 primeiros vetores, instituição, candidatos e analistas, participantes da rede, teriam, ao menos por vezes, expectativas distintas, com as quais o triador está confrontado. E o quarto deles, a reação do indivíduo triador com a psicanálise em si, inclui suas próprias expectativas. Qual o seu lugar? O que ele propõe ao propor um tratamento de análise? Por que tal candidato deve ou não deve ser encaminhado a um analista da rede? Nesse sentido, a atividade de triagem passa, segundo minha leitura, de certa maneira, por delicadamente ter que equacionar o encontro desses 4 centros de expectativa. Falemos um pouco de cada uma delas, a partir da minha experiência, não só como triador, mas também como paciente encaminhado pela rede e de analista vinculado a ela.
Então, vou começar pelo meu encaminhamento. O meu encaminhamento pela rede de atendimento se deu no momento da minha escolha por estudar psicanálise. Já tinha passado por trabalhos psicológicos anteriores e, no momento de iniciar minha formação, pareceu uma escolha consequente. Como é comum nesses casos, levou algum tempo para que, sob certos aspectos, eu pudesse ficar à vontade para não ser o bom paciente analítico com quem que tem a expectativa de ser um bom analista. Com o tempo, a coisa foi tomando seu caminho. Acho que, especialmente após ter começado a atender e perceber que o trabalho analítico era bem menos esquemático do que a ideia de transformar o inconsciente em consciente poderia sugerir. Se essa era a minha expectativa como paciente, de fazer uma terapia psicanalítica, por outro lado, eu trazia demandas e sofrimentos que indicavam a necessidade de um tratamento que cuidasse da minha vida emocional. Então, desde o princípio, não se tratava de buscar a psicanálise pelo bem da psicanálise. Eu precisava de ajuda. Da mesma maneira, muitos candidatos, em minha experiência de triagem, esperavam por obter alguma ajuda. Alguns já tinham tentado a medicina, a espiritualidade, os conselhos de amigos, religiões. Estavam ali não por acreditarem especialmente em Freud ou na psicanálise, mas porque nada havia dado certo. Para tais pacientes, a ideia de inconsciente nem sempre parecia fazer sentido, assim como associação livre, transferência e outros termos que são tão próximos e tão caros a nós psicanalistas. Como proceder, então? Deixarei essa pergunta em aberto, pois acho que ela merece discussão e sua resposta está, segundo entendo, em íntima relação com aquilo que nós, analistas, entendemos como trabalho de análise, ou seja, o que cada um de nós entende por ser um trabalho de análise. Um parêntese. Havia também pacientes que buscavam uma psicoterapia novamente, sem ter alguma ideia da complexidade do campo e dos diferentes trabalhos que neles são oferecidos. Estou fazendo essa observação porque tem gente que chega pedindo uma psicoterapia sem uma especificação do que está falando, como se qualquer psicoterapia fosse a mesma. Falei, primeiramente, da expectativa dos candidatos e pacientes. Agora, a perspectiva dos analistas. O que leva alguém, durante ou após a formação em psicanálise, a filiar-se a uma rede de atendimento? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que ter sempre em perspectiva. Por quê? O que está me trazendo aqui? Sabemos que, por mais que o Brasil seja um dos países onde há maior procura pela psicanálise no mundo, não é fácil estabelecer uma clínica. O investimento financeiro na formação não é baixo, pois implica uma série de atividades, aulas, análise, supervisão, livros, grupos de estudo, locação de sala, etc. O investimento emocional, idem, pois sabemos o quão extenuante e de longo prazo é o trabalho da análise. A oferta cada vez maior de tratamentos e os pacientes não surgem de uma hora para outra. Nesse sentido, a proposta de uma rede de atendimento é interessante, pois concentra o esforço de vários na divulgação de um atendimento clínico. Há, por outro lado, aspectos menos uniformes de divergência. O campo psicanalítico está longe de ser padronizado e, enquanto certas escolas apostam em filiações delimitadas, o CEP investe na pluralidade, o que acaba por conferir uma característica própria à sua rede de atendimento. Além de haver analistas de origens distintas, afiliações teóricas distintas e lastro de experiência no consultório idem. Há pouquíssimas especificações de encaminhamento, crianças e psicóticos. É certo que, com 15 anos de rede e de atendimento, eu já tive a oportunidade de conversar com diferentes pessoas em diferentes momentos da minha prática e ouvir constatações, elogios e queixas diversas de colegas analistas. Uma das mais interessantes é a de que determinada pessoa não deveria ter sido encaminhada porque não procurava um trabalho de análise. Acho uma frase de dificílima afirmação e de aferição complexa, uma vez que, pessoalmente, trabalho com a ideia de que o processo analítico se dá num campo em que o psiquismo do analista participa tanto quanto do paciente. E a vida emocional, idem. Como supor de antemão o potencial do encontro analítico? Seria essa uma questão que caberia ao triador mensurar? Isso seria, de qualquer forma, mensurável? Termino aqui as minhas
elucubrações, né? Espero estar conseguindo me aproximar por esse longo caminho da complexa posição do triador. De um lado, ele recebe alguém que, em geral, pede ajuda oferecendo... Ele recebe alguém, em geral, que pede ajuda oferecendo um trabalho de análise. Quer dizer, a pessoa chega pedindo ajuda e a gente oferece uma análise. Por outro lado, considerando o encaminhamento, ele pode supor que um trabalho de análise não existe, pois, depois de anos de disputa, na chamada era pós-escolas, parece impossível se falar de uma psicanálise. E, nesse sentido, podemos sublinhar o pioneirismo do CEP, que há décadas tem, na pluralidade, uma de suas mais significativas apostas e diferenciais. Se, por um lado, o candidato nem sempre vem com uma demanda clara de análise, o que, pessoalmente, considero algo de forma geral até positivo, pois sabemos o quão esquemático esse tipo de trabalho pode acabar se tornando e o quanto temos de atravessar até chegar ao paciente de verdade nessas situações. Por outro lado, não é unívoca a concepção pelos analistas do que seja um trabalho de análise. E, ao triador, cabe decidir pelo encaminhamento. Por fim, a aposta sustentada pela instituição, que, de acordo com o seu site, o Centro de Estudos Psicanalíticos, por meio de uma rede de analistas credenciados, desenvolve um projeto que tem como aposta possibilitar o atendimento psicanalítico à comunidade. Após um contato inicial gratuito realizado por uma equipe de triagem no CEP, o interessado é encaminhado para o atendimento nos consultórios dos analistas nas diferentes regiões da cidade. O atendimento é realizado por valores acessíveis a cada interessado, priorizando, assim, a sustentação do processo na demanda analítica e não na possibilidade financeira do analisando. A ênfase da proposta institucional está na demanda analítica, colocando em segundo plano a possibilidade financeira do pretendente. Nesse contexto, o papel da triagem é relevante, pois na entrevista com o triador, tal princípio é levado ao conhecimento do pretendente. A enunciação deve ser cuidadosa, pois nela convergem expectativas distintas. Naturalmente, o dispêndio financeiro tem que ser uma preocupação de quem procura o trabalho, bem como a expectativa de alguma retribuição. Financeira faz parte do desejo e mesmo da necessidade de quem coloca sua qualificação de escuta à disposição. A proposta da instituição, contudo, coloca essa questão em um lugar secundário, pois o que deve sustentar o trabalho é a demanda de análise. Então, para encerrar aqui a minha fala, eu gostaria de sublinhar o que eu tentei trazer para vocês como esse lugar delicado do triador, que tem que equacionar expectativas diversas, e espero que, com isso, a gente possa conversar um pouquinho aí ao longo dos próximos minutos. Era o que eu tinha para dizer para vocês. Ao CEP, a coordenação do simpósio. Oi. Eu gostaria de agradecer ao CEP, a organização do simpósio e a presença de todos vocês por essa oportunidade e esse convite de discutir e refletir sobre a rede de atendimento do CEP. Bom, eu escrevi um texto que eu vou acompanhar aqui para não me perder, para não esquecer palavras, e preparei um PowerPoint para que vocês possam ter um direcionamento de onde estamos e para onde estamos indo com esse texto. Eu separei aqui alguns temas que vou abordar durante o texto, entre eles o que é a rede do CEP, o que é uma triagem, a etimologia da palavra triagem, bem uma curiosidade aqui que eu achei interessante, historização da triagem, a diferença entre triagem e primeiras entrevistas, as condições objetivas de encaminhamento na triagem, análise por decreto e contra a implicação do sujeito, um caso de triagem e a aposta do triador. Bom,
A triagem é um dispositivo clínico que tem entre suas finalidades organizar o pedido que chega a partir da proposta social do CEP de atender a comunidade da região metropolitana de São Paulo interessada, direta ou indiretamente, em iniciar um tratamento de escuta terapêutica, acolhendo as dificuldades financeiras e geográficas, num contexto em que confronta-se o signo do elitismo, historicamente designado à psicanálise. Este trabalho pretende refletir sobre os impasses que norteiam algumas decisões em triagem de barrar o encaminhamento de um paciente à rede de atendimento do CEP, levando em consideração a implicação do sujeito, que supomos necessária no tratamento psicanalítico, em uma intervenção que se pretende rápida e eficaz, na contramão do que normalmente presenciamos na clínica, apoiada pela reunião de triadores, com o mesmo cuidado que escutamos o desejo do sujeito já em análise. Ao refletir sobre esse tipo de intervenção, suscitamos 3 questões. Qual é a origem da triagem na clínica? Como diferenciar triagem e primeiras entrevistas? E, finalmente, quais signos devemos procurar que podem enunciar a implicação e o desejo para análise? Bom, a palavra triagem vem do francês triage, verbo trier, que significa escolher, selecionar, separar. Deriva do latim tardio tritare, moer, cujo radical é tritum, esmagar, trilhar, pisar, debulhar, que por sua vez é cognato de triticum, que significa trigo. De acordo com o artigo Triagem na Medicina, hoje o termo triagem é normalmente usado para referir a distribuição de recursos médicos para pacientes. E nasceu durante as guerras do século XVIII, a fim de sistematizar os cuidados a soldados doentes e feridos. Antes disso, os soldados recebiam pouca ou nenhuma assistência médica no campo de batalha, dependendo do socorro de colegas caso sofressem um ferimento. Ao longo do tempo, as triagens ganharam um caráter administrativo, uma forma de otimizar os recursos hospitalares, classificando os casos de acordo com especialidades médicas, urgência e pré-avaliando o paciente, como medir a pressão, peso, temperatura e outros procedimentos básicos, para que o médico foque seu tempo em diagnósticos e intervenções. A triagem também faz parte dos procedimentos de primeiros socorros em casos de grandes desastres, quando as vítimas são classificadas e atendidas de acordo com a gravidade de suas lesões. Por exemplo, 1. Aqueles a quem não há auxílio possível. 2. Os feridos que necessitam de transporte imediato. 3. Os feridos cujo transporte pode ser adiado. 4. Aqueles com ferimentos leves que não necessitam de cuidados urgentes. Fora do âmbito médico, encontramos o termo triagem sendo usado para separar e eliminar documentos de arquivos antigos ou sobrecarregados, ou até mesmo para a seleção de atletas para uma equipe. Na psicologia, o processo de triagem é bastante comum nas clínicas escola e tem os objetivos de coletar dados, levantar hipóteses diagnósticas e verificar qual tipo de atendimento a pessoa necessita, a fim de encaminhá-la ao tratamento adequado possível. Esse momento também é destinado a expor a proposta da instituição que oferece o atendimento, assim como esclarecer dúvidas objetivas acerca do tratamento. No caso do CEP, a triagem nunca é feita pelo analista que direcionará o tratamento. Esse viés burocrático gerencial da triagem é o que, principalmente, a diferencia das entrevistas preliminares, quando o encontro já se encaminha para uma relação transferencial e construção de demanda. Lembrando que o termo entrevistas preliminares foi usado por Lacan, em 1955, enquanto Freud descreveu esse momento em seu texto sobre o início do tratamento como um, entre aspas, início, experiência ou sondagem. Nesse texto, Freud pontua algumas justificativas para esse tipo de precaução prévia ao tratamento,
como, por exemplo, poupar ao paciente a impressão aflitiva de uma tentativa de cura que falhou, estabelecer limites em relação ao tempo das sessões, fixar os honorários do analista, instituir regras sobre faltas e escutar o tipo de afecção do paciente para decidir se o caso é elegível para análise. Vale ressaltar o caráter de recomendação proposto por Freud neste tema. Abro aspas aqui para uma citação do Freud. Penso estar sendo prudente, contudo, em chamar estas regras de recomendações e não reivindicar qualquer aceitação incondicional para elas. A extraordinária diversidade das constelações psíquicas envolvidas, a plasticidade de todos os processos mentais e a riqueza dos fatores determinantes opõem-se a qualquer mecanização da técnica e ocasionam que um curso de ação que, via de regra, é justificado, possa, às vezes, mostrar-se ineficaz, enquanto o outro que habitualmente é errôneo, possa de vez em quando conduzir ao fim desejado. Estas circunstâncias, contudo, não nos impedem de estabelecer para o médico um procedimento que, em média, é eficaz. No caso da rede de atendimento do CEP, o triador procura garantir que o candidato ao tratamento saiba que deve estar disposto a investir com algum valor, de acordo com sua possibilidade, e dispor de alguma flexibilização da sua rotina para comparecer às sessões. Porém, não cabe a ele estabelecer ou indicar a quantidade de tempo e dinheiro. Por exemplo, um candidato comumente pergunta: quantos dias por semana eu vou ter que comparecer às sessões, ou quanto custa? E a isso o triador não interfere. Essas são condições objetivas de encaminhamento e, algumas vezes, não são acatadas por candidatos que procuram atendimento gratuito ou com horários muito específicos. Os 2 anos em que fui triadora do CEP me permitiram a oportunidade de escutar uma variedade próxima de 500 sujeitos, em sua grande maioria encaminhadas aos analistas. No entanto, o triador depara-se frequentemente com casos que parecem pedidos de outra ordem, não de análise. Para essas pessoas, a terapia é condição para outro fim, que não a retificação subjetiva. Nesses casos, usamos a expressão análise por decreto, pois não escutamos o desejo de análise do candidato, mas um decreto proveniente de outros lugares. Algumas dessas situações são apresentadas repetidamente nas construções de caso das reuniões de triadores e podem ser, por exemplo, aqueles que nos procuram pois foram encaminhados por outros dispositivos de saúde para complementar um tratamento psiquiátrico, ou psicólogos e estudantes de psicologia que procuram a terapia porque é importante nas suas práticas profissionais. Pessoas cujos laços familiares estão ameaçados caso não se tratem, etc. São casos de pessoas que muitas vezes resistem em entrar em contato com o seu sofrimento ou não estão implicados nele. Agora eu trago para vocês um caso que eu atendi na triagem. Uma senhora de 60 anos agenda sua triagem. No caminho entre o metrô e o CEP, ela cai e machuca o joelho. Chega atrasada e sangrando. O porteiro do CEP a socorre com antisséptico e atadura, enquanto eu, tomada pelo ato, decido atendê-la no andar térreo para poupá-la da escada. Pisei em falso várias vezes, ela diz, e apesar da dificuldade de locomoção, se esforçou para chegar. Encaminhada pelo neurologista que trata o Parkinson, que acomete ainda levemente suas mãos, já está em tratamento com fisioterapeuta, fonoaudiólogo e psicólogo. Mas acredita que as conversas com o psicólogo não a levam a nada, e agora procura alguém que a ajude sem toda aquela conversa, uma terapia comportamental. Ela diz: não quero nada que tenha a ver com Freud. E eu, então, explico do que se trata o CEP.
e os analistas da rede. Ela surpreende-se e diz que talvez tenha algo a resolver com Freud. Além do Parkinson, sofre também de diabetes e artrite reumatoide. Doenças essas que, conforme ela me contou, de acordo com o famoso médium da rádio, estão relacionadas à rigidez nas relações e falta de doçura na vida. Ou seja, né, tem diabetes porque faltou doçura na vida e artrite reumatoide porque ela é muito rígida nas relações. Foi muito dura comigo e com os outros, por isso o endurecimento das juntas. Sua mãe morreu de câncer no pulmão, o que, de acordo com o médium, seria reflexo de tristeza. Na infância, foi espancada pela mãe, depois abusada pelo seu ex-marido alcoólatra, e os filhos só lhe dão desgosto. Mas ela perdoa a todos, apesar de manter uma distância segura deles. E agradece várias vezes minha compreensão pelo seu atraso, repetindo: Deus a abençoe, minha filha. Digo a ela que converse com o seu psicólogo sobre a vontade de iniciar outro tratamento e marque um retorno para decidirmos sobre o seu encaminhamento. Ela não retornou. Então, é uma pessoa que parece que todo sintoma dela está super já bem resolvido, né? Difícil entender o que ela quer com a psicanálise, se a artrite é a rigidez nas relações, a diabetes, a falta de doçura na vida. O que ela se pergunta, então, né? O motivo pela qual escolhi não encaminhá-la, pelo menos naquele dia, residia no que percebi como um acting out, velando por demais minha possibilidade de escutá-la. Ou seja, a mobilização causada na sala de espera do CEP, o encaminhamento do médico, a repulsa a Freud e subsequente identificação, o sofrimento tão concretamente somatizado, a resiliência ao divino e a sobreposição de terapias. Será que ela estava sendo levada pela impulsividade? Seria prudente provocar uma pausa, um obstáculo entre sua chegada ao CEP e seu encaminhamento ao analista? Segundo Lacan, é sempre um ato significante que permite o sujeito transformar-se a posteriori. O acting out, ao contrário, não é um ato, mas uma demanda de simbolização que se dirige a um outro. É um disparate destinado a evitar a angústia. Disparate no sentido de um ato sem sentido, um ato louco. Talvez, essa é uma citação do dicionário Kudnesco e Plon. Talvez pareça simples, porém muitas vezes o candidato tem dificuldade tanto em nomear o sofrimento como atravessar a resistência para investir. Nesses momentos, o triador pode ser capturado a acreditar que não há desejo de análise. Porém, perguntamos ao candidato: conte-me sua história, o que te trouxe aqui? Quais são suas expectativas com a análise? É possível que esses depoimentos tragam uma pista para o conflito neurótico, ou então fazemos o nosso apontamento, uma espécie de tradução, ou, se preferirmos, uma nomeação do sentido do sofrimento. O que você pretende fazer com isso? Perguntamos. Seria muita pretensão do analista querer que o candidato tenha essa resposta, afinal, é a impotência, o não saber que muitas vezes o leva ao pedido de socorro. Porém, tentamos, e essa é uma das funções da triagem, escutar e apostar se o sujeito está disposto a renunciar ao seu gozo a fim de ter outros ganhos menos penosos para a sua subjetividade. Essa comunicação que eu gostaria de fazer para vocês. Eu espero que tenha conseguido compartilhar um pouco dessa experiência como triadora do CEP, que foi tão preciosa para a minha formação. Obrigada. Juliana. Bem, primeiro também gostaria de agradecer, primeiro ao CEP pelo espaço, pela oportunidade da gente estar aqui juntos, se escutando, né? Não só os que estão participando de mesas, mas os que também nos lançam perguntas.
e principalmente ao convite para participar da equipe que organizou o simpósio, especificamente ao Laerte, porque foi participando dessa equipe que me veio a vontade, essa vontade amadureceu de escrever esse texto. O texto começou a aparecer na minha cabeça em função de que eu comecei a fazer triagens depois de já estar na rede, né? Eu estou na rede há 3 anos e comecei a fazer triagens já tinha 1 ano. E vários colegas me perguntavam o que é a triagem, né? Alguns que não passaram pela experiência de fazer triagens. O que é a triagem? O que acontece lá? Por que alguns pacientes nem chegam nos consultórios? Ou por que alguns chegam e não ficam? Então, qual é a finalidade, né, da triagem? Então, escrevi um texto e, depois de escrever, me veio o nome, né? O que fica de uma entrevista de triagem? E o que fica para algumas entidades aí? Primeiro, a própria instituição, né? O próprio CEP, para o entrevistador, para o paciente e para a clínica. Eu acho que o texto acabou respondendo de alguma forma essas 4 perguntas, depois vocês me dizem se sim, né? Então, ao começar a fazer triagens, eu ouvi essas perguntas dos colegas e, quando escrevi o texto, eu lembrei de uma triagem que eu tinha notícia através de um paciente que chegou para mim. Então, eu não fazia ainda entrevistas, mas o paciente, nos primeiros encontros, ele comenta que o psicólogo da entrevista tinha dito a ele que ele era romântico. E eu achei aquilo muito estranho versus o que ele estava contando nas primeiras entrevistas. E até pensei assim, puxa, eu, numa entrevista, eu talvez não tivesse falado isso. E somente depois de 1 ano, já vindo para o consultório, ele diz o seguinte, que quando eu liguei para marcar a primeira reunião, a primeira sessão, ele quase desistiu. Ao ouvir algo que eu disse, ele quase desistiu. E depois de 1 ano, ele conta isso, que quase desistiu, e associa essa quase desistência a uma questão que ele ainda não tinha abordado durante esse 1 ano de encontros. E aí, na minha cabeça, ficou assim, como ele falou da história de ser romântico logo no início, na minha cabeça fica uma ideia, será que o que ficou para ele, do que esse entrevistador falou, ou do que ele próprio escutou, que eu não sei o que foi dito de fato, né? Se não foi aquilo que o sustentou em, ok, quase desisto, mas eu vou, né? Porque, claro, eu sei qual é a questão e não vem ao caso dizer aqui, né? Mas, continuando com o trabalho. Primeiro, a oferta que o CEP faz com a rede de atendimento já foi descrita aqui pelos colegas da mesa, e existe uma decisão institucional que é o encaminhamento desse paciente que nos procura só chega até nós, como analistas, depois dessa primeira entrevista. Então, ela existe, né? E ela é realizada dentro da instalação da instituição, e para a própria instituição tem 2 informações que são importantes, que é local, onde aquele candidato preferiria ser atendido, os horários que ele tem de disponibilidade. E essas 2 informações são usadas no encaminhamento. Então, aparentemente, se a gente considerar só isso, e também o fato de que na triagem a gente reforça a oferta, incluindo a questão que é um tratamento pago, até aí ficaria talvez a ideia de que, mas poderia ser uma entrevista administrativa, quer dizer, poderia ser alguém não analista a fazer essa entrevista? Não, porque a gente, além de tentar influenciar de alguma forma essa demanda do candidato, a gente, mesmo sem fazer um diagnóstico diferencial, a gente tenta indicar algo da gravidade do caso, até para que alunos na formação em 5º ou 6º ciclo não recebam casos graves, e algo também sobre a possibilidade de psicose, dado que alguns de nós na rede optam por não atender psicose. Então, o que fica dessa entrevista para a instituição é basicamente isso, algo de uma possibilidade da gravidade do caso e as informações sobre horários e disponibilidade de local, né? Agora,
A recomendação para encaminhamento acontece depois dessa entrevista, a não ser que exista uma recomendação explícita de não encaminhamento, que tem a ver com essas pessoas que chegam por demanda, né? Chegam, sei lá, minha esposa quer que eu faça análise e nada surge além disso dentro de uma entrevista. O que se faz é tentar uma segunda reunião, uma segunda entrevista, ou mesmo a própria pessoa diz eu não quero e aquilo é um motivo para não encaminhar. Agora, semanalmente, o grupo de triadores se reúne, o próprio colega da mesa comentou o quanto é rica essa reunião, e eu vou, a partir daqui, ler um pouco do meu trabalho para contar dessa riqueza. O grupo se reúne e boa parte do encontro se dá ao redor de entrevistas já ocorridas, as que suscitaram questões quanto a encaminhamento e aquelas que foram difíceis ou impactantes de alguma forma. Como sempre há pessoas novas chegando no grupo, algumas questões se repetem, mas a discussão tem um quê de novidade em função daquele que traz, que pode ser novo, ou do próprio grupo que se modifica quanto à composição. Então, a mesma questão, ela nunca é a mesma questão, ela vem de outra forma, os comentários são de outras pessoas, então aquilo gira de uma forma diferente a cada vez que aparece. E os ecos dessa discussão permanecem para uma próxima entrevista que cada um de nós vai fazer, pois, pelo modelo, nós só falamos com um entrevistado novamente em caso de termos um segundo encontro. E até eu vou falar de algumas vinhetas e depois, lendo o trabalho aqui para hoje, novamente, eu vi que são 3 vinhetas de segundo encontro, né? E, através da descrição da vinheta, eu conto o que me fez recomendar um segundo encontro e como aquilo foi ficando para mim, né? Que sou uma entrevistadora. 17 anos, sem possibilidades. Veio com a mãe. Quando fala sem a presença dela, demonstra o não entendimento sobre sua angústia. Cita conflitos na escola, uma revolta irônica contra a posição social de sua família. Já trabalha, mas nos dias piores não consegue sair de casa e precisa dormir no quarto dos pais. Quer se tratar, mas me pergunta como é o tratamento. Falo da psicanálise. Ele diz que seria fácil burlar o método. Me desafia, compete comigo, quer se mostrar esperto. Chamo a mãe para falar da parte operacional do tratamento e ele não disponibiliza horário algum, nem local. Nada é possível. Nos intervalos que tem entre trabalho e escola, precisa tomar banho, precisa trocar de roupa, insiste que é impossível, não há como conciliar. A mãe do lado, angustiada e insistindo. Peço que pensem em como viabilizar e agendamos um segundo encontro. Não retornaram. Esta foi uma das minhas primeiras entrevistas, um caso que revi na reunião. Por que chamei a mãe? Porque ele tinha 17 anos, menos de 18. Me lembro de uma das sugestões na reunião. Ao perceber a resistência, em vez de me juntar à mãe na insistência para que ele iniciasse, poderia ter dito algo como: quer continuar dormindo com papai e mamãe? Isso talvez o tirasse do lugar. Minha pergunta na reunião foi a seguinte: mas já uma intervenção desse tipo numa entrevista de triagem? Segunda vinheta. Não pode pagar nada. Ela tem curso superior, tinha um trabalho regular até 3 meses antes. Mora sozinha. Foi demitida e, como o trabalho foi o que viabilizou sua independência, que para ela significava sair da casa dos pais, se vê arrasada. Tem pensamentos suicidas e isso a faz ir a um posto de saúde pública, pois não tem mais convênio. Lá indicam o CEP. Ela fala de si, da família, do namorado, do sofrimento. Já fez terapia antes. Na época, precisou renegociar preços de sessões e achou que a terapeuta começou a atendê-la na metade do tempo. Não gostou disso e parou. Quando falo que o tratamento é pago, ela diz: como? Não posso pagar. Ressalto que o valor será combinado dentro da capacidade dela de pagamento. E ela responde que só não cortou aluguel e eletricidade, que já cortou todos os outros gastos. Não sai, não compra roupas, portanto, não pode pagar. Sugiro que repense e volte para um segundo encontro. Ela recusa e responde: se eu conseguir um emprego, decido se volto. Esta entrevista me deixou questões, na época. Se eu a recebesse em meu consultório, só falaria de pagamento após alguns encontros. Deveria ter tentado mais um pouco? Quem? Eu ou ela? Terceira vinheta, o fugitivo.
Veio há pouco tempo para São Paulo. Conta que, antes de vir, quase terminou uma pós-graduação, em outro estado. Não defendeu a dissertação. Trancou várias vezes, usando como justificativa sua fragilidade psíquica, com atestados e laudos de psiquiatria. Já fez tratamento psicoterapêutico antes e fala de algumas questões. Diz que, ao chegar em São Paulo, procurou psiquiatria na rede pública e toma medicamentos. Mas seu médico quer interromper a medicação e o encaminhou para a psicanálise. E aí ele diz, mas eu não sei se quero. Eu não insisto, peço que ele pense um pouco e volte para um segundo encontro. Ele agendou, mas cancelou na véspera. Era o último dos meus horários e então eu poderia sair mais cedo. Quando estou me preparando para ir embora, ele chega, se diz aliviado por ter chegado a tempo, pois repensou e viu que estava novamente fugindo. Foi encaminhado. Terá ficado? Após 18 meses, realizando entrevistas com talvez, sei lá, mais de 100, 150 pessoas, vejo que o universo dos que procuram a instituição é muito diversificado, em vários aspectos. Desde a ideia de que cada um tem quanto ao que é fazer uma análise, até a maturidade da intenção ou desejo de iniciar. E aqui eu acrescentaria, até com o que a gente, na outra mesa, na primeira, pôde ver aqui em termos de recursos para sustentar uma análise quanto a pagamentos. Não tem muito a ver com você olhar e ver se a pessoa tem ou não recursos financeiros. Os recursos são outros, não são só financeiros. Essa é a sensação que eu tenho. A gente vai ter uma mesa sobre isso, né? Assim como a minha percepção, então, do que eu imaginava ser o paciente CEP, em função do que chegava até meu consultório, mudou bastante. É bem mais diversificado. Assim como a maneira que eu encaro os encaminhamentos. Logo depois de começar a participar das reuniões de triagem, a cada paciente que eu recebia no consultório e não iniciava, ou desistia após poucos encontros, eu me via tentada a falar com um colega que fizera a entrevista, descobrir quem era, para entender algo mais sobre aquele encaminhamento. Hoje já não me interessa fazer isso. Assumo que alguns não virão, alguns não ficarão. Alguns por si mesmos, por não se instigarem por alguma questão, ou por demandarem outra coisa. Outros porque, em alguns casos, eu mesma não conseguirei estar nessa função, nesse ato de enganchar, que é das duas partes, algo do desejo. E dessa forma eu percebo melhor que na entrevista pode-se fazer algo, às vezes muito, às vezes pouco, sobre esse desejo. Mas há limites quanto a dar garantias com o que a triagem faz. Entendo que podemos descrever o que fazemos na triagem como sendo apostas, é a palavra que a gente mais ouviu até agora aqui. Isto é, fazer triagens é um processo intensivo de aprender a fazer apostas e, dada a duração curta do encontro, eventualmente sem cartas tão boas em mãos. Apostar, mesmo blefando, para que o jogo siga adiante. E penso que fazer as entrevistas, falar sobre elas, assim como ouvir meus colegas, de alguma forma, me ensina a ser uma apostadora mais ousada quanto à possibilidade de jogo. Outra vinheta. Uma cidade que ninguém conhece, o acaso que possibilita algo. Chegou atrasado, muito nervoso, acaba de se mudar para São Paulo, ainda se perde. É estudante de graduação da área de saúde. Relata vários sintomas que ele próprio identifica como psicossomáticos. Diz saber que precisa de tratamento psicoterapêutico. Relata várias mudanças de cidade por questões da família e que, por uma dessas mudanças, iniciou a graduação em uma cidade pequena, no interior de determinado estado. Pergunto qual cidade, e ele diz secamente, ninguém conhece a cidade X. Eu digo, sorrindo, eu conheço, eu sou da região. Ele fica surpreso, ri, relaxa, se espalha na cadeira e a entrevista segue, agora mais fluida. Parece não estar mais perdido. Pensei comigo mesma, não só comigo mesma, porque eu até contei esse caso numa supervisão minha, individual. E depois eu ficava me perguntando, por que você teve que dizer algo de si? Cadê a neutralidade, né? Foi quase como dizer a ele, truco, uma aposta. O que se escuta, como se escuta, e como se dá a atuação de cada um de nós nas entrevistas vai sendo refinado. Cada um na constante construção do seu estilo, conforme fica aparente nos relatos no grupo de triadores, no decorrer do tempo. Isso não impede que apareçam situações com as quais necessitamos de algum apoio para lidar.
Eu poderia relatar aqui triagens em que me foi difícil escutar a pessoa, algo além do meu limite na época. Revi um destes casos individualmente com o coordenador, o encaminhamento aconteceu. Meses depois, ao ouvir de um colega uma dificuldade semelhante, eu pude compartilhar a minha experiência com o grupo. Contar com a possibilidade de permanecer com esse contato intenso e frequente com os pares, em um espaço de escuta acolhedora para falar sobre o que se faz, se expor e ouvir os pares, fala com a manutenção da ética da psicanálise. Em um dos meus primeiros relatos na região de triagem, convidada a expor uma entrevista por estar iniciando na atividade, eu falo com entusiasmo de um paciente que traz uma demanda bastante interessante e digo algo como: acho que eu até gostaria de atender esse paciente. De repente, eu escuto um comentário: vamos interromper esse gozo do analista, certo? Comentário preciso e precioso, que me faz pensar que o elemento singular da triagem, que me parece mais impactante na clínica, é ter que escutar e, se necessário, fazer intervenções durante 30 minutos somente, tendo uma certeza de que aquele paciente não volta, não vai ser atendido por mim, que nada do que eu fizer causa ou deixa de causar essa volta, que não sei quem o atenderá, qual sua preferência de linha teórica ou qual o seu estilo de clínica. Portanto, a única possibilidade para o meu desejo é de que aquela pessoa siga por si. E por mais difícil que isso possa parecer, minha sensação é a de que assim funciona melhor. E suspeito que, de forma semelhante, na clínica faz todo sentido. E suspeito que agir de forma semelhante na clínica faz todo sentido. Volto a citar aquele meu paciente, que usou uma fala do triador em um de seus primeiros relatos. Penso que, uma vez que a entrevista é necessária no modelo atual proposto pela instituição, espero somente que fique para o candidato um desejo de iniciar, pelo menos igual ou de preferência maior do que aquele de antes de vir para a entrevista, que o ajude a começar e se manter no processo de análise. É isso. Bom, vamos abrir para o debate, mas antes eu queria falar uma coisa que para mim é fundamental. Eu circulo por muitos lugares, todo mundo sabe, mas realmente o dispositivo de triagem do CEP, para resumir, eu acho que vocês conseguiram escutar isso nos trabalhos, é um dispositivo de formação do analista, acima de tudo, né? Eu queria que vocês falassem, né, antes da gente abrir, até para aquecer e as perguntas surgirem, que vocês pudessem falar mais um pouquinho, dar mais uma volta, como diz o Gustavo, colocar a importância de manter as coisas em questão, né? A gente não tem que responder, nós somos, né? Acho que essa é uma das coisas mais importantes. A gente tem que manter aquilo em questão, né? Discutindo. Como é que vocês continuam, né? Vocês que fazem parte, né? Da Juliana principalmente, né? Nesse momento da equipe de triagem, como é que vocês continuam pensando, né? Essa linha tênue entre a não burocratização, não é uma coleta de dados, né? Isso é fundamental. Então, não é isso. A triagem também não são as entrevistas preliminares, porque, se isso acontecer, também inviabiliza, né, o tratamento, o encaminhamento. E a triagem mesmo, que eu acho que a gente escuta isso nos trabalhos, né, como uma aposta de... pelo menos era assim que eu definia para mim, né, uma aposta de poder... eventualmente construir um enigma que mantenha, né, que deixa aquela pessoa que nos procura ali no CEP, ficar curioso sobre ele mesmo e sobre o sofrimento, que eu acho que é um pouco isso que vocês também contaram, né? Acho que essa que é. Então, como é que vocês, né, dá mais uma voltinha, vocês falando do que a gente concebe, então vocês acabaram de se escutar também, dá mais uma volta nisso. Outra coisa também que eu vou me meter, que é uma coisa que eu tenho falado, eu falo lá desde muito tempo, que é uma coisa que eu me questiono e gostaria de deixar essa questão aqui. A única coisa que eu questiono um pouco na triagem é por que eu sei que isso continua, é por que é o analista que liga para o paciente, para a pessoa que foi lá na triagem, né? Eu acho que talvez
queria também ver o que vocês têm pensado sobre isso, né? Aqui à mesa e vocês também. Por que não, né? Deixar isso na mão daquela pessoa que nos procura, né? Falar, olha, ligar, né? A equipe de triagem e falar, olha, você, né? O analista que você foi encaminhado é esse, e ele vai procurar ou não, dependendo do desejo dele, e também aquela possibilidade, né? De ter aquele nome, né? Porque às vezes não é aquele momento exatamente, às vezes falou um pouco, aquilo aliviou, e ter aquele nome, né? Às vezes faz com que ele daqui a alguns meses acabe procurando aquele analista, né? Que ele foi encaminhado. Então essa é uma questão ainda que eu queria saber como é que vocês estão pensando, por que isso continua assim, deve ter motivos e tudo mais, para fazer a confusão, né? Que acho que é o que é importante. É isso. Então, se puderem falar um pouquinho. Bem, eu acho que me vinha a vontade de responder a primeira pergunta, né? A questão de lançar a questão, de fazer com que algo do interesse, da abertura da dúvida apareça na própria entrevista de triagem. É interessante porque quando a pessoa vem procurando especificamente dizendo eu preciso de ajuda, a palavra ajuda ela atrapalha muito o aparecimento de questão. Eu quero uma ajuda, qualquer que seja ela, e espero que essa instituição aqui possa prover. E ali, cada um de nós, até bem estimulados pelo tipo de discussão que a gente tem na própria reunião de triagem, procurar gerar o estranhamento até o primeiro pedido que surge. O que é essa ajuda e, atrás disso, o que há. Então, é tentativa, é nossa tentativa na entrevista fazer aparecer algo desse tipo. E até com intervenções, que foi o que eu tentei colocar no trabalho, com muito pouco em mãos, porque o que a pessoa consegue dizer em tão pouco tempo é extremamente restrito. E perguntas incômodas, às vezes, devolvem para nós algo de uma forma, às vezes, até difícil, né, por parte do candidato, mas que tem a ver com isso, do que se trata isso que eu estou trazendo aqui como um pedido de ajuda. É interessante, né, Juliana, porque eu achei tão bacana todas, né, que você trouxe, acho que ajuda muito a gente a pensar, mas a vinheta que você se pergunta por que você falou algo de você, eu não sei se você falou algo de você, eu acho que você falou mesmo, acho que você fez exatamente aquilo que eu penso, né, que ele ficou curioso, né, porque ele falou, ninguém conhece, você fala, truco, né, acho que é essa aposta mesmo, né, porque, poder fazer um corte aí nessas certezas absolutas que era da senhora que você trouxe, né? Ela estava sofrendo, mas estava tudo já respondido, né? Ela tinha artrite por isso, ela tinha isso por aquilo. Então, como desequilibrar isso, né? Até o recurso da segunda entrevista, quando parece não haver algo, ele é extremamente rico, porque eu achar que isso é rico ficou evidente, porque eu confesso a vocês, quando eu comecei a escrever, eu queria colocar 30 vinhetas, né? Tem vários casos extremamente interessantes, assim, mas para poder ficar restrita ao tempo que eu teria para falar, eu fui tirando, ficaram 3 de segundas entrevistas, né? Que é o momento que a gente tem a dúvida. Fala, puxa, tem uma das que eu coloquei aqui, que especificamente a pessoa que traz, ela tem questões com sofrimento, mas ela repete, não posso pagar nada. E por uma questão da instituição, como triadora, eu encaminho alguém que já está dizendo, naquele momento que não vai pagar, como é que eu respondo aos analistas, que somos nós, né, os da rede, ao encaminhar alguém que vai abrir a primeira entrevista, a primeira sessão, dizendo, não vou pagar nada.
o que seria diferente se não fosse. Aí, lançar uma segunda entrevista sobre isso e ela dizer não é o momento, de repente, um dia ela volta, né? Mas é essa busca de realmente fazer aparecer aqui, naquele momento algo de questionamento, né? Vocês querem falar alguma coisa? Ou... Eu gostaria. Fala, Raul. Eu escrevi no meu trabalho que leva uma pessoa a procurar uma análise, mas são pouquíssimas as pessoas que nos procurando uma análise. A sensação que eu tenho é de vender um peixe para alguém que for comprar banana, né? Então, em meia hora, a gente tem que levantar informações a respeito daquela pessoa, do que ela se queixa, explicar o que é o CEP, explicar o que é a psicanálise e falar da proposta da rede. Eu já não lembro mais qual foi o início da sua questão, mas chegando nessa primeira comunicação, né, entre o analista que recebe e o encaminhado, eu já pensei bastante nisso também, mas também pensei que, será que importa com essa diversificação de comunicação que existe, né? Muitas vezes, e com a velocidade, né? Muitas vezes a gente liga para a pessoa, deixa recado e ela liga. Então, de qualquer forma, é a pessoa nos procurando, né? Muitas vezes essa comunicação é feita por WhatsApp. Então, esse primeiro contato, esse ligar do analista para o candidato ou para a candidata, eu acho que faz parte do trabalho de convencimento de venda do peixe para alguém que foi procurar uma coisa completamente diferente. Eu achava que estava procurando uma coisa diferente. Eu acho que esse trabalho de convencimento, inclusive, ele leva algumas sessões, né? Até chegar, possivelmente, numa entrevista inicial. É isso que eu penso. Vivian? Durante a minha atuação como triadora da rede, eu percebi que a questão do que estamos fazendo aqui, para além de recolher dados, né, encaminhar para regiões, horários, era para que serve isso, afinal, né? E essa é uma questão que move demais o analista. Se questionar que lugar que ele está ocupando. Então, acho que só por isso já é importante, né? Só pelo fato de mover essa questão, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, já é importante. Não acredito que exista uma resposta ainda para essa pergunta, para que serve a triagem, para além da burocracia, mas ela é muito importante. Não sei para quê, mas ela é muito importante para mover o analista, para fazer você pensar, para te tirar do lugar comum. Porque essa é uma experiência que eu tenho também. Se você perguntar para alguém que passou pela triagem, aquilo foi importante para ela, né, em termos de formação mesmo. Sim. E sobre a ligação, facilita para o analista, eu acho, ser ele quem faz a ligação, e previne, de certa forma, que alguns sujeitos que estejam muito fragilizados abandonem essa aposta num tratamento por medo de ligar, ou porque uma vez não atendeu, ou porque na segunda vez deu ocupado. Não. Tudo bem, é um direito dele, né? Mas, não sei, eu penso de uma forma bem simples. Nunca tinha pensado sobre isso. É que eu fico pensando mesmo na questão do desejo, né? Dali já está, mas realmente você tem, né, esse viés aí mesmo, né, para alguns pacientes mais fragilizados. Mas, enfim, é uma questão que eu acho que a gente tem que continuar. Eu espero que vocês continuem discutindo isso mesmo. Então, Rita, acho a tua pergunta bem interessante. Eu não iria necessariamente pela linha do enigma. Talvez por escolhas, né? Eu
tendo a pensar o lugar de triagem como uma introdução à construção de um espaço de elaboração. O que há para ser elaborado é algo que ainda vai ser descoberto. Então, pode ser que seja um enigma, pode ser que seja um enigma, pode ser que seja uma experiência de reconhecimento, pode ser que seja uma experiência de outra ordem, né? Então, eu penso que o lugar da triagem, ele tem... E aí, escutando um pouco do que os colegas falaram, né? A princípio, eu não me incomodo em nada e não acho que me oblitera a escuta alguém vir me pedir ajuda. Não tenho questão com isso. Porque não parto do pressuposto que devo colocar a todo mundo, no momento inicial, um enigma. Minha escuta não contempla as coisas dessa maneira, né? Eu acho que isso é uma coisa que vai ser descoberta com o tempo, com a singularidade, porque se acreditamos na singularidade, então temos que acreditar que não é para toda pessoa que a questão do enigma se coloca no momento inicial, né? Então, qual a natureza da ajuda é algo que nós vamos ter que descobrir, né? Então, qual é a natureza desse pedido, né? Então, acho que eu acho que o lugar da triagem, para mim, ele fica na oferta desse primeiro lugar de escuta. E qual vai ser a natureza dessa escuta é algo que vai ser modelado a quatro mãos. Eu não tenho como determinar isso de antemão, né? Uhum. Então, a pergunta é muito boa. E eu acho que faz parte justamente de, como é que aonde a gente se coloca ali, né? E como é que a gente tenta encaminhar isso, e essa aposta no singular, né? Eu posso... Eu vou abrir, porque a gente tem que deixar, a gente fica falando aqui entre a gente, mas temos que deixar as pessoas falarem, né? Alguém tem alguma questão? Já tem ali, ó. Então, vamos lá. Mas daí você fala junto com... Boa tarde. Eu não pude... Quer dizer, eu não pude. Me veio a imagem, eu não pude escapar dela, melhor dizendo agora, com relação a quem faz a triagem, da pessoa que vai permitir a entrada do outro no inferno. Eu não pude deixar de fazer... Está muito ruim a ligação. Gente do céu, pelo amor de Deus. Pois está feia, né? Pois é. Muito bem. É verdade. Bom, vamos lá. Então, vou retomar. Recomeçar. Eu não pude escapar da imagem de que o triador é a pessoa que vai permitir que o outro entre no inferno. E aí eu gostaria... A minha pergunta está um pouco descolada disso, mas não necessariamente. Gostaria de saber se paira pela instituição CEP, sobretudo no grupo de triagem, a possibilidade de que alguém não é psicanalizável. Esta é a pergunta. E só mais uma questão, com relação ao analista ligar para o paciente, eu acho que para um possível paciente, eu acho que é a ideia de que tem uma porta aberta, nem que seja a porta do inferno, mas avisar para o cara que tem uma porta aberta. Era isso, eu gostaria que falassem sobre essa questão de pode pairar no CEP a ideia de alguém não psicanalizável, enfim, é isso. Tem mais alguém que queria fazer alguma questão? Então, vamos recolher, né? Porque, senão, todo mundo tem... Eu sempre digo, sempre que eu coordeno uma mesa, eu digo que as questões são muito mais importantes do que as respostas. Então, vamos recolher as questões. Oi. Fiquei pensando nessa questão do WhatsApp, né? Em que a foto do analista, às vezes, está posta nessa imagem. E a gente liga... E o paciente, por circunstâncias variadas, naquele momento não pode atender, e ele começa a se comunicar pelo WhatsApp. Então, ele foi pela triagem, a gente tenta esse primeiro contato, às vezes consegue, às vezes não. Mas, às vezes, o que eu achei bem curioso, eu queria trazer um dado que eu achei diferente. Eu não uso a minha foto ultimamente no WhatsApp. E a moça que passou pela triagem foi, e na segunda vez ela disse, você é branca. E ela é negra. Ela disse, eu não viria se
se eu soubesse que você fosse branca. Eu achei isso muito curioso do ponto de vista que, à medida que a minha foto estivesse ali, no primeiro momento, que ela acha que eu sou branca, para uns pode ser que eu não seja, depende do ponto de vista, seria um impeditivo para ela chegar para mim lá. Eu achei, o que a gente faz com isso, né? Que há um acolhimento primeiro na triagem, que essa moça vai por uma questão de luto, mas que não é esse. É outro que já está posto nesse primeiro momento, que ela vai dizer que tem alguém que não é suficiente para atender a demanda dela. Um pouco isso que ficou para mim nessa. Um comentário sobre isso. Tá ótimo. Mais alguém? Eu, alô. Quem? Sobre... Vocês estão ouvindo? Já. Tá. Na verdade, sobre o seu comentário também do analista não ligar para o paciente, aliás, do analista ligar para o paciente, me surgiram duas vertentes ambíguas aqui de reflexão que eu queria colocar também para a gente pensar. A primeira é que quando o analista fica para ligar, tem a responsabilidade de ligar, na visão do paciente, para mim, vem uma questão de ele ter que lidar com o inesperado, com essa angústia de saber, de não saber, na verdade, do quando alguém vai me ligar, se alguém vai me ligar, como vai ser, sabe aquela coisa bem da angústia mesmo que tem que surgir. E acho que isso pode vir a calhar com uma questão até do sujeito mesmo, de ser desejado para... Ao ponto que, contrapondo isso, eu colocaria o que depois você acabou comentando, depois de eu ter anotado também, mas de não deixar surgir o sujeito desejante, quando está na responsabilidade dele, na mão dele, de se você der seu telefone e, olha, agora liga para alguém, cadê esse sujeito? Aí tem que surgir um sujeito desejante de querer se tratar, de fazer análise, de ir adiante no tratamento, né? Então, acho que as duas vertentes dariam pontos de reflexão interessantes. Assim. Eu não sei se para cada caso seria um caso melhor, mas óbvio que a gente tem que ter uma linha, né? Mas só para pensar, para refletir junto. Obrigada. Mais alguém? Porque depois eles vão falar e a Daniela já vai me mandar um recado dizendo que acabou, aposto. Então, tem mais alguma questão para... Então, vamos lá. Vamos começar agora do Gustavo. Bom, vamos lá, né? Três perguntas, né? Opa, vamos lá. Bom, a primeira não é uma pergunta para a rede do CEP, né? Ou para a instituição CEP, mas ela é uma pergunta secular, né? Na psicanálise. Quer dizer, tem alguém que não é analisável? Né? Difícil responder isso, né? Eu acho que aí vai muito das escolhas de escuta que cada um tem. Eu tendo a querer apostar sempre. Não sei se dá certo, às vezes dá certo comigo, pode ser que não dê certo com o outro, ou às vezes daria certo com o outro, não daria certo comigo, ou também o que quer dizer dar certo, né? Produzir algum efeito. Então, o que eu posso responder é que eu tendo a apostar, sempre. Sim, também. Eu acho que a psicanálise não é para todo mundo. Tem várias terapias por aí, cada um vai se encontrar de uma forma diferente, mas pode ser para todo mundo. Não é para todo mundo, mas pode ser. Tá aí para qualquer um que quiser. Essa é a minha opinião sobre o psicanalizável. A imagem do inferno suscitou em mim algumas coisas. Né? Primeiro é lasciati ogni speranza voi che entrate, né? Que é o que está escrito na porta do inferno do Dante. Né? E eu lembrei do barqueiro que faz a travessia do rio, que leva as pessoas para o inferno, e eu me senti um pouco assim como triador. Né? Acho que é uma boa imagem para o triador. E tem, antes do inferno, tem o purgatório, né? E os covardes ficam no purgatório, covarde não entra no inferno, né? Então, eu acho que a análise é para quem quer entrar num lugar onde ele vai perder as esperanças
e tem coragem, né? O que fica mais difícil ainda para vender o peixe, né? O que dificulta mais ainda a venda desse peixe que cheira mal, né? Enfim, foi o que me ocorreu, assim, a propósito da sua provocação. Olha, eu lembrei de um caso em triagem, não é uma questão de ser ou não analisável, mas que, no momento, assim, a resposta que eu consegui dar foi que não sabia se a própria instituição poderia atender aquela pessoa. Quando eu digo a instituição, nós todos da rede. E isso foi discutido depois em reunião, e a gente veria se realmente alguém teria condições de lidar com aquele caso. O que era? Era um rapaz com paralisia cerebral, ele tinha limitações de controle dos movimentos, e ele não falava. Ele não falava algo inteligível. E ele estava com a mãe, e a mãe traduzia, porque ela entendia o que ele... Era como se ele tivesse uma língua, a mãe traduzia. E era um jovem adulto. E ali na entrevista, qual foi o meu limite? Eu não conseguia ouvir, escutar o que ele estava dizendo, era sempre pelo intermédio dela e era a mãe dele. Então, como... E aí, a ideia que surgiu ali na hora, que me ocorreu, foi... Aí ela falou alguma coisa que ele ficava com os amigos no WhatsApp. E aí eu perguntei para ele se ele queria falar comigo no WhatsApp, na entrevista. E na entrevista mandei um oi, ele mandou um oi, e a gente trocou assim 3 ou 4 perguntas e respostas. Mas qual era o limitador? Como ele tinha a paralisia cerebral, a velocidade de digitar ali no WhatsApp foram, sei lá, 15 minutos para trocar 3 perguntas. Então, foi um dilema, porque pelo que ele me descreveu no WhatsApp, existia um sofrimento, existia a questão. Mas como o dispositivo se organiza, sei lá, para escutar essa pessoa? Foi um baita dilema. E eu acho que essa é uma angústia que todos os triadores passam, pelo menos eu, que é que direito, que poder é esse que parece que te é dado para escolher se a pessoa deve ou não ser encaminhada, né? Que super escuta é essa que você tem que ter para bater o martelo. É muito interessante, né, isso que ela está falando, porque, bom, em tese essa pessoa é analisável. A questão é se ela consegue ter um analista que tenha essa limite de disponibilidade, né? Sim. Que no fim das contas é aquela coisa, né, que inverte de que lado está a resistência, né, ou a possibilidade ou a impossibilidade de escuta, né? Talvez você precisasse de alguém que tivesse um dia para escutar essa pessoa, ou talvez em 1 hora ele falar 3 ou 4 frases, enfim, né? Mas a gente subverte um pouco a ideia da resistência estar daquele lado, né? Bom, ficam aí um monte de questões aí para a equipe da triagem, que bom. Há 14 horas, né? Então, agora todo mundo tem o almoço e vocês retornem, né, às 14 horas, tá bom? Para a gente continuar com a mesa da CIL.